Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje nós vamos falar de um tema, ou de vários temas, que foram discutidos num simpósio de direito internacional que terminou hoje, sexta-feira, e que foi realizado na Universidade Federal do Ceará, com a promoção do curso de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Ceará, e de outros, do Instituto Conceito, e de outras entidades ligadas à área do direito. O simpósio discutiu implicações econômicas, sociais, políticas e culturais relacionadas à globalização, ao mundo globalizado. A gente pode concluir, portanto, que foi um seminário extremamente rico, porque implicações econômicas, sociais, políticas e culturais, eu acho que dava um ano de debate. O UFC e a Faculdade de Direito realizou esse seminário exatamente, que começou na quarta-feira e foi concluído hoje, nesta sexta-feira. E a gente está recebendo aqui para discutir um pouco a programação, os debates. Eu estou recebendo aqui um dos organizadores do evento, que é o professor Gustavo Meireles. Ele está aqui comigo no programa Questão de Ordem. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal. Ele tem bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará. Ele é bolsista da FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E ele também é professor do curso de Direito da Unicristos, da FAES e da FAFO. Ele também é advogado, né? Advogado militante, portanto. O professor Gustavo Meireles está aqui comigo e ele trouxe aqui, especialmente, um convidado que foi um dos debatedores, conferencistas desse simpósio internacional, o professor Didier Bourdin. Ele é francês, é doutor em Direito pela Universidade de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, é professor associado da mesma universidade, é presidente do Centro de Estudos Jurídicos Europeus de Urbino, na Itália, e ele é conferencista em Direito do Comércio Internacional, na área de Comércio Internacional. Ele é conferencista com passagem em vários países, posso citar aqui Egito, Eslováquia, China, Peru, Colômbia, Chile, Argentina e Brasil, evidentemente. Esse é o tema de hoje do Questão de Ordem. Meus dois convidados, professor Didier, professor Gustavo, está no ar o programa. Você participa pelo nosso endereço eletrônico, está aí no seu vídeo. Através dele você interage com a nossa produção e você pode, inclusive, sugerir temas para futuros programas. Pode fazer comentários, fazer críticas, não é? Enfim, você se comunica com a gente, é muito bom a parceria que a gente mantém com o nosso público telespectador aqui do Questão de Ordem. Professores, muito boa noite, professor Didier, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Professor Gustavo, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Como é que foi esse simpósio, professor? Esse temário aqui é um negócio gigantesco, não é? Implicações econômicas, sociais, políticas, culturais da globalização. Né? Se fosse só essas implicações na União Europeia já seria um negócio, mas no mundo todo, sim, eu imagino. Por favor, professor. Bom, na verdade, a proposta desse simpósio é uma proposta extremamente ousada. Ousada porque nós precisamos ousar no direito internacional aqui no Brasil. Na verdade, ainda no Brasil, nós temos uma resistência muito grande na área jurídica de conseguirmos realmente emplacar o estudo de direito internacional, um estudo criterioso, a formação de profissionais capacitados na área de direito internacional, seja direito internacional público, seja em direito internacional privado. O Brasil se pretende se afirmar no plano internacional como um líder e ele precisa de profissionais habilitados que possam transitar. E o Brasil está nessa caminhada de ser uma espécie de protagonista, né, do comércio. Sem dúvida. E há uma carência, professor? Há uma carência, não obstante o fato de nós termos uma certa evidência, né, como liderança mundial, né, dentre os que compõem o BRICS e que dialogam com blocos econômicos de peso, como a União Europeia, e que atuam de forma efetiva, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio. Sem dúvida o Brasil é um dos grandes protagonistas. Não obstante isso, a gente tem ainda uma carência muito grande. Veja que não só aqui em Fortaleza, mas em várias regiões do país, quando a gente propõe um congresso de direito internacional, nós percebemos que há uma grande dificuldade ainda de trazer essa temática. Para dar um exemplo, basta ver que as resoluções que estabelecem a formação em direito, a última resolução, que é de 2004, ela estabelece simplesmente direito internacional. Mas o direito internacional é um mundo, para fazer aqui uma analogia apropriada,
dentro dele. E aí a gente tem direito internacional privado, direito internacional público. Então, ainda se vê de forma muito fragmentada cada uma dessas áreas nos cursos. São poucos ainda os grupos de pesquisas que trabalham com isso. E, na verdade, no Ceará nós temos várias oportunidades para que isso fosse feito de forma mais a contento. Investir mais na formação dos profissionais capacitados. Os cursos de direito aqui não estão nessa perspectiva ainda? Estão começando a perceber a importância dessa perspectiva, dessa temática, mas veja que... Mas o bacharel em direito, quando ele conclui, seja na UFC, na Unifor, ele vai ter que se especializar no direito internacional, é isso? Isso. O curso oferece poucas disciplinas, às vezes a disciplina é fundida, direito internacional público e privado, em 6 meses. Então, nem 6 meses, na verdade, não chega a isso, porque o semestre letivo não é isso. Então, veja que é impossível você ver toda a temática de direito internacional público em 4 meses, em um semestre letivo. Que dirá, então, direito internacional privado e público, onde você poderia ter um curso inteiro de formação a respeito disso. Essa perspectiva, como o professor Boden pode muito bem atestar, é totalmente diferente na Europa, né? Então, a gente vê essa inserção muito maior. Outros países que estão se despontando como líderes estão se atentando também para a importância de ter profissionais que consigam dialogar, ter este canal, esse instrumento comunicacional que se soma às políticas internacionais, ao comércio internacional, às relações internacionais e que lhe dá subsídio. Portanto, é necessário. Agora me diga uma coisa, professor Gustavo, para resolver esse problema, ou seja, para melhorar esta formação, as universidades, as faculdades de direito do Ceará estão pelo menos ofertando em nível de pós-graduação esse tipo de formação, pelo menos? Sim. Isso? Nós temos na UFC, por exemplo, ou não? Nós temos uma pós-graduação na Universidade de Fortaleza. Na Unifor? Isso, é uma formação, pós-graduação de Direito Internacional. Aí já melhora, né? Já melhora, já é uma boa oportunidade. Nós temos a formação de profissionais assim. Nós tivemos alguns alunos desta especialização que nos presentearam com seus artigos que foram apresentados durante o simpósio, de extrema relevância, né, que tratam de temas como comércio internacional. Então a gente vê, sem dúvida, que é importante. Mas seria importante que o bacharel tivesse, ou o bacharelando, tivesse a oportunidade de perceber a importância, porque às vezes é uma questão de não perceber que isto é importante. E às vezes, quando você percebe, é uma oportunidade como esta, como um simpósio como este. Por isso esse simpósio é importante. E este simpósio é importante não só para quem está na metade do curso, no final, ou para os profissionais, mas principalmente para aqueles que estão no início do curso e que vão fazer suas opções. Isso. E que, ao escutar... E eles não têm essa oportunidade. Exatamente. Então, este é um momento de descoberta. Sem dúvida que é muito importante. E se isso fosse descoberto antes, evidentemente, a gente poderia ter muitos outros profissionais para preencher essa lacuna, porque o Ceará, inclusive, vai precisar urgentemente disso. O Ceará, veja que o Ceará ele tem uma posição estratégica inegável do ponto de vista geográfico. Nós somos uma ponta de lança para a África, para a Europa, para os Estados Unidos. Nós temos aí a construção de uma siderúrgica, nós temos uma zona de processamento e exportação a ser pensada, a ser construída. Nós temos várias indústrias que poderiam se beneficiar deste capital humano. Estamos melhorando a nossa infraestrutura portuária, exatamente para facilitar. E a aeroportuária. Veja que eu só gostaria de complementar que é claro que é preciso reconhecer esforços. Então, nós temos grupos surgindo nestas universidades todas a respeito de direito internacional, e o que eu posso falar lá em relação à Universidade Federal do Ceará é que existem 2 grupos muito interessantes que estão discutindo essa temática, que é o Mundo Direito, que é um grupo da pós-graduação, e o GEDAI, que é animado pelos alunos de graduação. Sim. E que tiveram uma importância enorme, um peso enorme na construção. O GEDAI é lá na UFC? O GEDAI, que é o Grupo de Estudos em Direitos e Assuntos Internacionais. Que é vinculado à Faculdade de Direito. E tem várias temáticas, a temática de direitos humanos, a temática de economia, temática de direito penal internacional, a temática de ambiental internacional. E veja que estes alunos são tão empenhados, é de se reconhecer o empenho que eles têm, que eles praticamente foram os grandes artífices mesmo para levar à frente esse simpósio, né, e ter sido um simpósio a contento.
Foi lá na faculdade mesmo? Na Faculdade de Direito, lá no anfiteatro. Isso. No anfiteatro. Isso, no anfiteatro. O senhor estima quanta participação de quantas pessoas? Olha, nós tivemos o anfiteatro lotado, então eu estou falando algo em torno de 160 pessoas, 150 pessoas em todos os a cada dia. A cada dia. Claro, inscritos, né? Com muitas apresentações de trabalho. Então a gente pode falar em torno de 600 pessoas que direto ou diretamente estiveram. Não, na verdade foi um número de inscritos em geral, porque geral. A cada dia tinha as atividades que se repetiam, né? Então, muito assim, bem. 240 pessoas aproximadamente. E é claro que o simpósio proporcionou também a vinda de um professor como o professor Didier Baudin, né, que é um especialista, dispensa apresentações nessa temática de comércio internacional, direito privado internacional, direito internacional público, ou seja, transita com tranquilidade sobre essas temáticas, e veja que isso também proporcionou em outras faculdades. Nós tivemos lá na Unicristo uma apresentação sobre a União Europeia, a história da construção da União Europeia. Na Faculdade de 7 de Setembro também nós tivemos uma apresentação sobre a crise na União Europeia. Então, isto é uma oportunidade para a comunidade acadêmica, comunidade jurídica, de Fortaleza, do Ceará, de trazer o que nós temos de mais moderno, de mais contemporâneo nessas discussões, nessa temática. Então, eu acho que foi muito satisfatório. Bom, então vamos ouvir aqui o professor Didier. Professor Didier, a apresentação do seu currículo também, maravilhoso, invejável. Eu queria fazer o primeiro questionamento em termos dessa lacuna, que foi tão bem colocada aqui pelo professor Gustavo. Como é que o senhor situaria o Brasil, o senhor que é conferencista, diversos países, Egito, China, Peru, Colômbia, como é que estamos em termos, por exemplo, de Mercosul, de América Latina, como é que o senhor situaria o Brasil dentro dessa problemática toda aí da formação do profissional, da questão do direito internacional? No Brasil, cada semana, leis estrangeiras são aplicadas por tribunais brasileiros. Julgamentos estrangeiros são executados por a Polícia Federal e com a ajuda ou sob a autoridade do Ministério Público brasileiro, e são coisas que são quase completamente desconhecidas do grande público e também dos juristas, os advogados, dos advogados e alguns magistrados e alguns professores. E é uma realidade importante no Brasil, mas muito mais importantes nos outros países. E especialmente em Europa, um tão pequenito continente com tantas fronteiras e tantas capitais, temos uma grande experiência de estes problemas, estas questões de aplicação das leis estrangeiras, execução dos julgamentos estrangeiros, etc. E então é interessante fazer comparações entre nossa experiência e a experiência brasileira. O mesmo por a integração regional, temos uma certa experiência, em América Latina também, como o Mercosul, etc. E é muito interessante fazer comparações e ver se podemos obter lições mutuamente os uns dos outros. E meu papel neste tipo de ocasiões, de simpósio, etc., é de dar uma imagem, uma apresentação da experiência francesa e europeia. Evidentemente, um continente bem mais antigo, quer dizer, tem muito a oferecer de experiência, de relações com os tratados comerciais, começaram há muito tempo, e tudo isso gerou demandas jurídicas, evidentemente. Sim. Durante minhas palestras, tentei dar ideias aos professores e estudantes
ideias de pesquisas no direito brasileiro mesmo, de coisas que deveriam ser pesquisadas, estudadas, apresentadas ao público brasileiro, mas coisas, elementos do direito brasileiro propriamente e do direito do Mercosul. O Brasil então, ele está, pelo que eu percebi, ele está caminhando, mas é preciso caminhar mais nessa área. Sim, e para que seu próprio direito internacional privado, que é um direito estatal, apesar de sua denominação, e seu direito da integração regional do Mercosul seja mais conhecida e aplicada de uma melhor maneira por os juristas brasileiros e também que seja mais conhecida nos outros continentes, porque há um grande interesse na Europa por o direito brasileiro e o direito da integração regional latino-americana, e invitamos cada ano na Sorbona, invitamos cada ano professores brasileiros para ministrar lições de direito internacional privado e de direito da integração regional, e para explicar a nossos estudantes o que se passa aqui no Brasil. Desgraciadamente, o número de especialistas brasileiros nestes assuntos são não numerosos. Não, são poucos. Ou seja, o Gustavo, nós estamos tentando resolver esse problema da demanda, mandando o pessoal para se qualificar lá fora, enquanto a gente não resolve o nosso problema aqui dentro. É mais ou menos isso. Isso, né? Existe também, acontece muito isso. Não que isso seja a priori um problema, né? Não que seja a priori um problema, porque, na verdade, o que existe também é um fluxo recíproco. A questão é que, veja só, as universidades brasileiras também têm que refletir sobre se elas estão preparadas para receber um público de fora e sobre se o Brasil está preparado para além de eventos como Copa do Mundo, que é muito interessante receber os estrangeiros, mas se a gente está preparado para receber estrangeiros, para dialogar, para aprender com eles. A Europa se beneficiou muito do financiamento dos estudos de pessoas que foram de fora. Os intercâmbios. Eu me beneficiei quando lá estive para fazer estudos em vários momentos. Em Paris? Em Lyon, em Paris, na França. Inclusive sob a orientação do professor Baudin. Veja só, a universidade pública me beneficiou com esta, digamos, outorga de um financiamento de um estudo que custa muito caro, mas para quê? Porque eles aprendem também, é um know-how também que ingressa no continente. Se nós fizermos uma reflexão sobre nosso posicionamento a respeito disso, muitas vezes nós vamos ver, nós não precisamos trazer ninguém de fora para vir estudar aqui, sobretudo porque o público talvez que também tivesse prioritariamente interesse de vir estudar aqui, mas eles são africanos, eles vêm da Guiné-Bissau, eles vêm de Cabo Verde, eles não têm muito a ensinar para a gente, mas eles têm muito a ensinar para a gente, como os colombianos, os peruanos, os brasileiros, os latino-americanos, os asiáticos têm para ensinar na Europa. Não é à toa que nós temos uma China que se internacionaliza bem. Porque você pode perceber que uma universidade chinesa, as grandes universidades chinesas, já estão preparadas para trazer professores de fora e ministrar cursos em língua estrangeira. Isto ainda é um processo que nós temos, pelo qual nós temos que passar. Quantas universidades nós temos aqui no Ceará que ministram curso em língua estrangeira? Então, como nós podemos imaginar essa integração, essa inserção no cenário internacional? É preciso que a gente perceba que é bom ir, mas a vinda de pessoal de fora, seja de qualquer continente, é também muito inclusive os europeus, seria muito satisfatório. Poder, por exemplo, receber um professor de fora para ministrar um curso de 1 ano aqui, seria muito interessante. Mas a gente tem muitos entraves burocráticos para fazê-lo. Bom, eu estou aqui com o professor Gustavo Meirelles e com o professor Didier Baudin. Eles estão aqui falando de um simpósio de Direito Internacional realizado pela Faculdade de Direito, com apoio da OAB e de outras entidades, inclusive o Instituto Conceito,
que é um centro de formação de educação jurídica em nível de graduação e pós-graduação. Esse encontro foi realizado quarta, quinta e hoje sexta-feira na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. E esse é o assunto de hoje do programa. Eu vou fazer um intervalo, o Questão de Ordem, volta já. A Central de Atendimento ao Cidadão do Poder Legislativo é acionada pelo telefone 0800 280 2887. A população pode obter gratuitamente, das 8 às 18 horas, informações sobre todas as atividades do Poder Legislativo. TV Assembleia, a TV do nosso povo. And now the end is near. So I face the final curtain. Para ficar de bem com a vida, é preciso voltar no tempo. Won't go to Harlem in ermine and pearl. Won't dish the dirt with the rest of the girl. That's why the lady is a tramp. Likes the free. Não vá sozinho nesta viagem. Is upside down. Trade them for a package of sunshine. Seja um dos amigos de Sinatra. In the heart of me. Todos os sábados, das 18 às 19h30, com reprise às quintas, 11 da noite. Sinatra e Amigos, com Renato Abreu. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Estamos falando hoje de implicações econômicas, sociais, políticas e culturais relacionadas à globalização, ao mundo globalizado. E no primeiro bloco a gente se deteve um pouco mais sobre a questão do direito internacional, porque foi concluído hoje, na Universidade Federal do Ceará, o primeiro simpósio de Direito Internacional promovido pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. E eu estou aqui com o professor, mestre em Direito, professor Gustavo Meirelles. Ele é o organizador, um dos organizadores do evento. Ele que é professor do curso de Direito da Unicristo, da FAES e da FAFO e também é advogado. E o simpósio teve como participante, como convidado, o professor Didier Bourdin. Ele está aqui também, ele é francês, é doutor em Direito pela Universidade de Paris I, Panthéon, Sorbonne. E ele é conferencista de Direito em Comércio Internacional em vários países, inclusive, obviamente, aqui o Brasil. Bom, o professor Bourdin, ele falou um pouco sobre a questão da União Europeia, a formação da União Europeia, o impacto da globalização, a crise econômica, que, aliás, é tema, não é, da nossa eleição presidencial, não é? Vez por outra, os candidatos são instados a falar sobre a questão da crise, a crise que também já está afetando o Brasil, enfim. Mas, professor Bourdin, como é que está a União Europeia, não é? Essa construção gerou muitos problemas, problemas que ainda estão sendo superados. Qual é a situação hoje, econômica, política, social, a questão das minorias, não é? Dos imigrantes? Como é que o senhor diria hoje, para o nosso público, como é que está hoje a União Europeia? Veio para ficar? A situação da União Europeia é bastante boa por comparação com outras épocas do continente, por supuesto. Apesar dos problemas, está melhor agora do que antes? Sim, evidentemente. Precisa recordar que em 1500 anos hubo só 100 anos de paz.
nuestro continente. Então, Verdade. Y grandes inigualdades entre países, regiones, etc. Gracias a Unión Europea y sus mecanismos de solidaridades financieras, un plano Marshall y medio por año, 240 billones de reais brasileiros por año, de orçamento da solidariedade entre países europeus, os mais ricos. É um plano Marshall e meio por ano. O plano Marshall, se alguém aqui não está lembrando, foi aquele plano lançado, né, pela América para reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra. Então é um plano e meio por ano de solidariedade. É um orçamento enorme, os países membros mais ricos pagando por o desenvolvimento dos mais pobres. Também para garantir uma estabilidade, né, no continente, que é importante. Na Ucrânia, sim. Al interior da União, não. Neste momento, manifestações são organizadas, são impressionantes em Espanha, em Grécia, em razão da crise financeira, mas a União ajuda com bilhões estes países a sair da crise. Em outro contexto, sem esta solidariedade, que teria sido esta crise em Grécia ou em Espanha. Então, quando devo responder a perguntas sobre o estado atual da União, me focalizo de preferência sobre o estado da federalização, já que é um processo e o processo continua até alcançar o objetivo de uma federalização, de uma federação comparável aos Estados Unidos de América. E, bom, estamos no caminho. Esse é o objetivo? Sim, sim, é o objetivo por el meio do século presente. Era uma comparação interessante, quer dizer, estados autônomos como se fosse um único país, uma única nação. Exatamente. É um largo caminho que foi concebido assim desde o início. Um largo caminho de um século aproximadamente até a federalização, mas lentamente, por etapas, com períodos de transições, e tudo isto é anunciado na Declaração Schuman, que é o discurso fundador do processo de integração, assim chamada comunitária. É um primeiro aspecto. O segundo aspecto é o segredo, a chave do sucesso, se há sucesso, se existe sucesso deste processo, a condição do sucesso desse processo é as solidariedades de feito entre Estados-membros. Significa um estado de interdependência econômica entre os Estados, sino também entre empresas, indivíduos, etc. Uma rede não jurídica entre empresas, países, pessoas, etc., através das fronteiras internas à Europa. E na sua declaração, Robert Schuman, em 1950, ha dicho que a condição do êxito seria a criação de tais solidariedades de feito, de tal interdependência econômica. E o tema da palestra desta manhã era precisamente isto. Que se passa
con el nivel de interdependência atualmente na Europa. Impide ou não a secessão, a saída da União Europeia de alguns países ou não? Favorece ou não o desejo de uma integração, da continuação da integração ou não? Agora, professor, permita eu interrompê-lo. O senhor está traçando um panorama muito interessante sobre a realidade atual. Eu pergunto, a crise que tem impactos diferenciados, evidentemente, por exemplo, a Alemanha é hoje um país muito sólido economicamente, tem países muito mais fragilizados, como, por exemplo, a Grécia, a própria Espanha, etc. A crise na Europa, como é que é feito esse debate lá na Europa, de que a crise é um reflexo não desse processo, não é, da União Europeia, mas da própria crise do sistema capitalista? Como a União Europeia se projeta na consecução desse objetivo dentro de um sistema econômico hegemônico no mundo, principalmente depois da derrocada do tal modelo socialista, e que, de fato, alguns analistas, alguns filósofos analisam que ele está realmente em crise, numa grande crise, buscando uma saída. Desgraçadamente, a pertinência do sistema capitalista mundial em si mesmo não é discutido. E então, nossos políticos tentam simplesmente resolver o problema atual, a crise atual, no marco do capitalismo mundial reformado estes últimos anos, com a convicção que será possível com uma série de medidas que não vão provocar um cambio total da economia mundial, sino só uma melhor adaptação da União e de seus Estados-membros a este contexto mundial. O senhor acha que esse é o caminho? O senhor acha que dá para resolver dentro apenas de uma reforma do sistema, sem discutir outras questões mais relevantes? Por exemplo, o bloco BRICS hoje coloca em discussão a reforma, inclusive, das agências econômicas de ajuda bilateral, como o FMI, a discussão do Banco Mundial, a participação do Conselho de Segurança da ONU. Hoje o mundo não é mais bipolar e há uma discussão de abrir esses mecanismos, coisa que, por exemplo, os países da União Europeia não aceitam. Por exemplo, a França não aceita mexer no Conselho de Segurança, o Reino Unido não aceita, os Estados Unidos não aceitam, a Rússia não aceita, a China não aceita, embora seja também do BRICS. Quer dizer, hoje o mundo está caminhando para outros blocos econômicos. Isso não pode atrapalhar essa consolidação deste bloco europeu? Há mais de 40 anos, os europeus esperam um mundo pluripolarizado, não um mundo bilateral, e estão esperando a emergência de poderes regionais, continentais importantes, especialmente na América Latina, e então esta emergência, mais que emergência, nova presença, não é mais uma emergência, dos BRICS é, em termos gerais, bem acolhida em Europa. Há um sentido que, por fim, o face-à-face entre o bloco do leste da Europa e dos Estados Unidos é finito, e por fim estamos economicamente, em termos de poder econômico, estamos 10 à la mesma mesa. E as relações de poder, as relações de poder econômico, etc., han totalmente cambiado, mas é uma boa notícia, uma boa novidade por os europeus, já que era uma experiência muito antiga na Europa.
A crise econômica já tem sinal de diminuição, o nível de desemprego, porque isso afeta o tecido social, não é, do continente, que é um tecido social que sempre foi muito estável. Quer dizer, os países europeus construíram uma rede de proteção social, quer dizer, a sociedade da Europa conseguiu um patamar de qualidade de vida que, por exemplo, a América Latina ainda não conseguiu. O Brasil é um exemplo disso, um país de prosperidade econômica, no entanto, de enormes desigualdades sociais, o que gera problemas gravíssimos, né, internamente. A crise chegou a quebrar um pouco esse equilíbrio que a Europa conquistou há tanto tempo? Sí, nuestro gran desafío es de conciliar el mantenimiento de la protección social y una lucha eficaz contra el desempleo y la venida de inmigrantes que no podemos impedir totalmente. Es un grande desafío, desde hace 40 años. Y las soluciones no son claras por los europeos. No vemos cómo hacer para conciliar las dos necesidades, y ao punto tal que... Faltam recursos? Que sim, ao punto tal que é quase não discutido. A discussão é mais microscópica, como resolver os problemas de orçamento, de déficit comercial, etc. E esperemos que os problemas de desemprego vão a resolver-se como um efeito indireto de uma prosperidade e de um saneamento da situação orçamental, etc. Talvez é um pouco naivo. Muito bem. Professor Didier, professor Gustavo, queria agradecê-los. Agora, uma última pergunta, professor. As duas primeiras grandes guerras nasceram na Europa. A União Europeia, me parece que também tem como objetivo garantir a pacificação do continente. Quer dizer, uma terceira guerra não se originaria mais na Europa. A gente estaria livre de uma terceira guerra? O mundo estaria livre? Na sua avaliação? Desculpe, de novo? Se o senhor avalia que com a consolidação da União Europeia, uma vez que as duas grandes guerras começaram no continente europeu, e com a consolidação da União Europeia, tende-se a pacificar o continente, portanto, a Europa não seria mais a alavanca de um novo conflito mundial armado. O mundo estaria livre de uma terceira guerra? Já que parece que os conflitos ficam hoje só mais no Oriente Médio, ali, naquelas questões. E que aquilo parece que não é capaz de afetar o mundo globalmente, como foi no caso da primeira e principalmente da segunda. Em caso de guerra na Europa, poderia implicar rapidamente os Estados Unidos e Canadá, já que a OTAN vai imediatamente participar a uma guerra interna ao continente europeu, e, dependendo do lugar, poderia também implicar a Rússia, uma guerra com Rússia, Estados Unidos, Canadá e os principais poderes militares de Europa. Eu não estou falando Rússia, eu acho que vamos tirar a Rússia disso, né? Se a gente conseguir tirar a Rússia e os Estados Unidos, não teríamos uma guerra, mas a guerra seria sempre localizada no Oriente Médio, como nós estamos a assistir aqueles conflitos. Sempre menos verossímil, e os riscos internos à União poderiam vir de um país en cual habría una secesión violenta en España, en Bélgica o en Italia, países que tienen problema de unidad, y se dice que las secesiones futuras van a pasar bien sin violencia, pero bastaría a mortes de algunos diputados militantes, etc., para que progressivamente grupos armados se afrontem. Estaremos sempre correndo risco, estamos sempre correndo risco.
E então risco de guerra não é totalmente excluído, não a dimensão continental e então mundial, sino a dimensão muito local. Graças à União Europeia e a outras organizações como a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, estes riscos são minimizados tão como possível. Obrigado, professor Didier. Professor Gustavo, parabéns pelo encontro. Esse encontro foi o primeiro, ou seja, uma série. Foi só o primeiro. A gente ainda pretende no ano que vem voltar com essa temática, né? Afinal de contas, se a sociedade se internacionaliza, é necessário que haja estudos, né? E o direito se internacionaliza. Então, esse é um caminho do qual a gente não pode voltar atrás. A gente precisa estar apto a observar a realidade. Uma sociedade internacional complexa necessita de profissionais aptos a perceber essa complexidade e atuar nela. Obrigado, professor. Muito bom tê-los hoje aqui no programa. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Até lá, bom final de semana.